Boa noite, meus amigos. Daqui a pouco a gente vai começar o Curtinhas do Bem. Só vou deixar o pessoal entrar aí pra gente começar. Tem Marita. Daqui a pouco tem Curtinhas do Bem. Só vou deixar o pessoal entrar. Ei, Nara. Ei, pai. Vamos clicar no coraçãozinho e enviar pro pessoal aí pra gente convidar todo mundo. Vamos lá? Tô convidando o pessoal aqui, tá? Clica no coraçãozinho, pessoal, para chamar. Vamos esperar o pessoal mais um pouquinho, mais um minutinho, deixar a música acabar. Pedir pro pessoal que tá entrando clicar no coraçãozinho e também convidar o pessoal enviando aí o aviãozinho. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aí o nosso Curtinhas do Bem de sexta-feira. Sempre bom estar aqui com vocês, conversando, trazendo boas reflexões. Hoje a nossa convidada, Cris, ela já está aqui com a gente, já está olhando a gente aqui. E hoje é a lição 53, né? Do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Eu vou ler. Os maus pensamentos intoxicam a alma, atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e mal. Mantenha a tua mente presa às ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta se advirá o bem-estar íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência, hoje ou mais tarde se concretizará. Os fatos se corporificam, de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no corpo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Joana vem nos trazer aí uma reflexão a respeito do nosso pensamento, né, pessoal? Agora eu vou convidar a minha amiga Cris aqui para a gente começar esse bate-papo.
Ela já está entrando. Ei, minha amiga, tudo bem? Sexta-feira, né? Hoje é dia dos namorados, né? Deve estar difícil aí essa conexão. Todo mundo querendo entrar, todo mundo querendo. E a Cris caiu. Vou chamar ela de novo, tá? Só um segundo, pessoal. Vamos ver. A Cris está aqui. Pronto. Agora acho que estamos tranquilos, hein? Só um segundo. Oi, Será Cris. que já vai? Agora foi. Agora deu tudo certo. Normal para uma sexta-feira de Dia dos Namorados na internet. Não é? Muito bom ter Com você aqui com a certeza. gente, Cris. Muito bom. Essa mensagem de Joana de Ângeles. Não sei se você estava acompanhando quando eu falei, né? Acho que estava, né? Tava sim. Ela traz algumas reflexões a respeito dos maus pensamentos, dos pensamentos. Que reflexões você tem para trazer para a gente, minha amiga? Então, quando eu li, né, essa passagem do Roteiro Feliz, do livro Roteiro Feliz, e falava sobre o pensamento, eu lembrei do livro Pensamento e Vida, da parte que fala exatamente sobre pensamento, sobre o cérebro, sobre a mente, exatamente essa parte desse livro Pensamento e Vida. E aí eu anotei algumas coisinhas aqui para a gente comentar desse livro. Lá, o livro é do Emmanuel, né, de psicografia do Chico, e o que ele fala? Que o pensamento é igual a um diamante. Quando a gente era, quando éramos seres primitivos, esse diamante era bruto, aquele que a gente tira da terra. Nós tínhamos só instintos quando seres primitivos, né? Hoje em dia, como almas humanas, esse pensamento ele já ele passa entre ilusões e a inteligência. Né? Esse pensamento ainda não é um pensamento tão elevado, hoje em dia, né, no estado atual que nós estamos. E quando a gente chegar a espíritos já aperfeiçoados, né, aí sim ele vai retratar a glória de Deus, né, e será esse diamante já brilhando, esse diamante já de joia preciosa. Né? Isso é o que Emmanuel nos traz logo no início do livro, né? E ele fala que o cérebro é que é a força desse pensamento. E a força do pensamento tudo move, pode recriar, pode transformar, pode destruir e refazer. Destruir não só no intuito de ser uma destruição total, de ser ruim, mas destruir para refazer. Muitas vezes a gente, quando vai fazer uma reforma na casa, a gente não tem que destruir uma parede, construir outra, né? E assim também é o cérebro faz, quer dizer, o pensamento faz isso para a gente. Ele constrói e destrói as coisas e move, recria, né? E com isso, a gente consegue se aperfeiçoar, fazendo recriando, né, e se transformando, a gente consegue se aperfeiçoar. E aí, ele fala também que a gente tem a influência recíproca nessa parte aí sobre o pensamento, né? A gente está aí mergulhado né, no fluido cósmico universal, né? E esse fluido cósmico universal fala que todos nós estamos interligados, né? Então, quando alguém faz alguma coisa, o outro logo fica com esse sentimento também. Por exemplo, se eu vejo alguma ação na televisão, né? Se eu vejo alguma guerra, alguma coisa, aquilo me traz um sentimento. Se eu vejo alguém cantando parabéns, alguém feliz, alguém felicitando outra pessoa, isso também me faz feliz. Então, tudo do outro, isso também reflete na gente. E esse sentimento... Principalmente. Isso. E esse sentimento é que faz surgir uma ideia na gente. Ok? E quando você essa falou ideia... só te lembrar,
quando você falou a respeito da reciprocidade do pensamento, né? Principalmente a respeito de estarmos banhados no fluido cósmico, me remeteu ao estudo da questão 420 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, né? Porque essa parte do Livro dos Espíritos traz a respeito da transmissão oculta do pensamento, né? Que está na parte de emancipação da alma, né? E aí Kardec pergunta: podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? Porque a gente sabe que quando a gente está adormecido, quando a gente está dormindo, a gente desdobra e se comunica né, vai e tudo mais. Mas enquanto está disperso, né, quando está aceso, a gente consegue se comunicar? Aí os espíritos respondem: o espírito não se encerra no corpo como numa caixa. Ele irradia por todos os lados. Por isso, ele pode se comunicar com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, ainda que o faça mais dificilmente. E como você recordou, nós estamos dentro do fluido cósmico. E essa rede Wi-Fi, que é o fluido cósmico, que faz a gente se comunicar, o pensamento, né? Eu estou lembrando aqui de uma palestra do Rossandro Klingen, que ele fala exatamente sobre essa rede, né? Ele fala assim, ele estava numa época meio para baixo, não estava muito bem, e ele falou: como é que Deus vai saber de mim? Né? Ele falou isso: como que Deus vai saber que eu estou aqui? E aí ele foi, no mesmo dia, ele à noite foi pedir uma pizza. E quando ele pegou o celular, que ele foi pedir uma pizza, já veio uma pizzaria que era perto da casa dele, já veio o telefone, já veio tudo, sem ele ter feito nada. Já botou no Google pizzaria e veio aquilo tudo. Então ele falou: bom, se o Google, né, que é algo feito por humanos, consegue localizar aonde eu estou, por que Deus, né, que é infinito em tudo, na inteligência, né, na sua presença em tudo, não saberia onde estou? E com isso ele reforçou a sua fé, né? Lembrando disso aí que você estava falando sobre a rede, né? E vou voltar aqui para o livro Pensamento e Vida, que tem uma coisa muito importante disso do pensamento que eu descobri nesse livro, né? Então, quando a gente vê essas ideias, né, dos outros fazendo alguma coisa, quando a gente tem essas influências de um para o outro, não só do pensamento, mas até mesmo de visualizar o que o outro está fazendo, a gente gera um sentimento que gera uma ideia. E essa ideia, a gente pode colocar essa ideia para a gente poder evoluir ou para a gente poder estacionar. E como que a gente pode fazer isso? Aí ele continua, né? As imagens que a gente projeta, de acordo com aquilo que vem para a gente, né? A gente pode usar para nos escravizar ou também para progredir. E ele continua. Ele divide a mente humana, né, em vários setores, como se fossem setores de trabalho. E eu achei super interessante. Ele fala que o desejo é como se fosse um propósito nosso, um estímulo ao trabalho. O desejo é assim, por exemplo: eu vou querer ser uma pessoa que não inveja o outro, né? Então, eu estou desejando aquilo, mas ainda não estou fazendo. Estou desejando aquilo. É uma coisa que eu quero, mas ainda não tenho. A inteligência, né, que é outra parte que ele coloca, fala que dilata os patrimônios da evolução e da cultura, porque é através da inteligência que a gente consegue ir se superando. Eu quero ser uma pessoa que não tem inveja dos outros, e a inteligência me mostra como que eu vou fazer aquilo. Né? É através da inteligência que a gente vê como que a gente vai fazer aquilo. E a imaginação, que a imaginação nos ajuda a ir além. Eu não vou ter inveja, e como que eu serei na época que eu não tiver inveja das outras pessoas, né? É um exemplo que poderia ser qualquer outro, tá? E ele nos fala também que dentro dessa mente, desse grande departamento, né, que a gente tem na nossa mente, no nosso cérebro, na nossa mente humana, na verdade, tem também a memória. E a memória é onde a gente guarda as nossas experiências. E aquilo que aconteceu conosco é aquilo que vai definir para onde que a gente tem que trabalhar a nossa alma. Né? Antes da gente reencarnar, a gente tem um plano que a gente faz, né? E aí a gente vai trabalhar aquilo que precisa ser melhorado na nossa alma.
E, por fim, a gente tem a vontade. E a vontade é a palavra-chave nisso aí. Por quê? A vontade é como se fosse o gerente dessa grande empresa. Tá? É a vontade que vai nos dar o leme para esse pensamento. A gente pensa, né? Esse pensamento vem na nossa cabeça e a gente precisa falar, eu vou fazer isso que está no meu pensamento, ou eu não vou fazer isso que está no meu pensamento, ou eu vou colocar um outro pensamento no lugar desse. E é disso que eles nos falam aqui. Ele fala que, que a vontade é o leme do pensamento e que o pensamento é força eletromagnética. Uma força eletromagnética, ela pode atrair ou pode repelir as coisas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está pensando. Por isso que ele fala aqui no início, ó, os maus pensamentos intoxicam a alma. Porque ele é diferente como a gente fala do imã, né? Que as forças positivas iguais, né? Se atrai, se repele. Aqui não. Aqui a gente, quando está com pensamento negativo, né? A gente vai intoxicando a nossa alma e aqueles espíritos que têm esse mesmo pensamento que a gente, eles vão se juntando a nós, né? E aí atrai o pessimismo e você vai piorando nisso. E você me lembrou de uma coisa muito simples, né? Uhum. Que é a lei de atração. Uhum. E é ciência. Vamos supor que você é totalmente descrente de espiritismo, Isso. de Deus, de qualquer coisa. A física quântica já mostrou pra gente que a gente só consegue receber o que a gente emite. E que é o que ele está falando aqui o que Joana está falando aqui no Roteiro Feliz, né? Se você o que pensares com insistência hoje, mais tarde se concretizará. É exatamente isso que ela está falando aqui. E fala que os fatos se corporificam de início no campo mental. Então, aquilo que a gente pensa é aquilo que vai ficando para perto da gente. Voltando aqui na vontade ainda. Ele fala que é como se fosse a vontade é como se fosse um botão que a gente escolhe, vai para frente, vai para trás, vai para a esquerda, vai para a direita. Então, é com a vontade que a gente precisa mudar esse pensamento. Se um dia vem, né, um pensamento de pessimismo na minha mente, né, que hoje em dia, vamos voltar ao assunto da pandemia, né, que nós todos estamos em casa e tudo, e vem muita coisa pela internet, vem muita coisa pela televisão, e muita coisa é pessimista, e muita coisa é de agressão, muita coisa de raiva que vem pra gente, independente de ser polarizado ou não, mas muita coisa vem de ódio pra gente. E o que a gente precisa fazer? Primeiro, se policiar de não ficar vendo tanto isso. E quando for ver, se policiar através da vontade, quando vier esse pensamento ruim, né, trocar ele por um pensamento bom. Que é assim que a gente faz para trocar a chave. É como se fosse uma chave, eu vou trocar. A vontade faz essa chave ficar trocada, que a gente possa, a vontade faz com que a gente possa virar essa chave. É ela que faz isso. E todos nós temos essa capacidade. Tá? Isso já vem com a gente, a vontade vem com a gente. Não é uma coisa que a gente... só algumas pessoas privilegiadas têm. Não, todos temos a vontade. Basta que a gente consiga trabalhar isso. Né? E ele diz, por fim, ele diz que o cérebro é energia mental, energia, força eletromagnética, né? E a vontade vai dirigir o rumo da sua vida. Se você vai se elevar ou se você vai estacionar, porque a gente não regride, né? Então, a gente vai estacionar, tá? Então, assim, eu achei muito legal vir esse pedacinho lá do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, porque ele meio que dá me deu mais ou menos uma lição de como eu posso fazer isso que a Joana está falando, né? De me concentrar a mente presa às ideias positivas, iluminadas, de enobrecimento, né? Através da vontade que a gente vai fazer isso. E se a gente pensar sempre no bem, a gente vai se banhar com a luz do amor. Então, e é isso que a gente precisa fazer. Quando a gente pensa no bem, quando a gente se banha na luz do amor, a gente se conecta ao nosso Criador, através do fluido cósmico universal e através dessa grande rede que a gente está emaranhado, né?
Quer falar mais alguma coisa? Não, Eu falei o que eu trouxe aqui, quer perguntar alguma coisa? Eu gostei muito do início, quando você trouxe que, que o nosso pensamento é como se fosse um diamante, né? E eu fiquei refletindo a respeito disso, porque isso, para mim, é uma analogia nova que me veio. Porque quando nós temos... E aí, fazendo o link com essa questão da vontade, eu cheguei na seguinte reflexão que ainda vou trabalhar mais vezes ainda para mim, né? Para mim melhorar o meu pensamento. Quanto mais eu me reformo moralmente, mais as minhas vontades vibram no bem, são benéficas. Mais as minhas vontades estão coerentes com os propósitos da obra divina. E, naturalmente, os meus pensamentos vão estar mais coerentes com os propósitos da obra divina. Então, quando eu era do Homem das Cavernas, o meu pensamento, a minha vontade era primitivo, porque eu não tinha... Era só o instinto. Só o instinto. Então, olha que engraçado. Se a gente trouxer essa analogia do diamante, quanto mais a gente vai se lapidando, quanto mais a gente vai se purificando, a nossa vontade vai melhorando e automaticamente o nosso pensamento vai melhorando e a gente vai atraindo energia positiva e atraindo energia positiva, emitindo energia positiva e recebendo energia positiva. Então, tudo começa com a mudança da vontade, que aí. O leme do pensamento. Eu gostei muito dessa reflexão aí. Mas quem trouxe a analogia do diamante, na verdade, foi Emmanuel. Eu peguei dele. Ele que falou isso. E esse do leme também. É tudo lá do livro Pensamento e Vida mesmo. Não inventei nada, só tentei explicar um pouco, né? Resumir e explicar o que ele estava falando lá. E é isso que você falou mesmo. E quanto mais a gente lapida, né, mais a gente tem essa vontade de agir no bem, mais a gente continua agindo no bem, a gente fica mais brilhante no sentido de ser essa joia rara, né? Mais ligada ao bem, mais ligada a Deus. Eu acho que essa lição aí deixa para todos nós, no momento como está de hoje, da gente tentar sempre da gente sempre usar a nossa vontade para ficar no positivo, sabe? Exatamente como está falando aqui. Eu achei essa parte aqui do roteiro feliz da lição da Joana, ideia positiva, iluminada e enobrecida. Eu acho que é isso que a gente tem que focar, né? Quando vierem as coisas ruins da internet, que a gente não precisa sair de nada, a gente não precisa procurar. A gente está no WhatsApp e alguém manda para a gente, né? Não precisa nem sair para lugar nenhum, não precisa nada. Então, por isso que eu falo, às vezes você recebe alguma coisa e aquilo te impacta, né? E gera um sentimento. Então, quando você sentir isso, dessa ideia, né, de ódio, essa ideia de raiva, use a sua vontade para trocar isso, use a chave para trocar isso por pensamentos positivos, por pensamentos de amor, né? Isso aí. É isso, Glauco. Não, muito bom. Fico feliz aí com a sua participação, conversando com você e com os nossos amigos trabalhadores da CEJAP, né? É muito bom ter na casa pessoas que trazem reflexões que nos movem, que nos levam a melhorar. Eu fico aqui enormemente agradecido pela sua participação, pela sua disponibilidade, por ter nos trazido essa reflexão tão boa quanto a vontade de ser o leme do pensamento, que eu vou carregar isso daqui para frente e vou tentar ajustar minhas vontades para os meus pensamentos serem mais conectados com o Mestre Jesus e com a obra divina. Cris, muito obrigado. Vou deixar você aí agora agradecendo o pessoal. Eu agradeço muito a CEJAP por me dar essa oportunidade de estudar, porque toda vez que eu venho aqui falar alguma coisa, é uma oportunidade, primeiro para mim, para eu saber daquilo que eu vou falar. Então, geralmente é algo que a gente está precisando, e eu estava precisando saber disso, precisando internalizar um pouquinho mais isso aí. Então, foi ótimo estudar isso.
E agradeço a presença de quem está aqui ao vivo com a gente e agradeço muito ao Glauco o convite, né, de ter pedido para eu vir aqui falar um pouquinho sobre o pensamento, tá bom? Eu só fui intuído só, o convite veio de É, outro canto. Cris, muito obrigado, tá? Fica com Deus, um abraço, a gente em breve volta a se falar. ai, tá bom, Tchau, aguardo. tchau. Tchauzinho. Muito boa, né? Essa reflexão da nossa amiga Cris, trazendo que a vontade é o leme do pensamento. Eu quero ficar com isso, eu quero deixar essa informação muito interessante e muito valorosa para que a gente possa trabalhar essa informação junto com a outra informação de que o pensamento é um diamante que deve ser lapidado. E ele vai ser lapidado a partir que a gente remove as nossas vontades e reforma o nosso íntimo. Porque reformando o nosso íntimo, nós vamos reformar a nossa vontade, mudando o nosso pensamento, emitindo boas energias e atraindo boas energias. Meus irmãos, sexta-feira, muito bom estar conversando com vocês, estar trazendo essas reflexões. Agradecer a todos vocês. E agora eu pedir que vocês fechem os olhos, acalmem o coração. Muito obrigado. Eu não sei se acho que deu uma parada aqui na prece. Uma pena. Mas acontece, faz parte dessa tecnologia, né? Pedir a Deus para seguir nos abençoando, iluminando e guiando. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.